Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou João Paulo Medeiros e a partir de agora daremos início a mais uma sabatina promovida pelo Jornal da Paraíba com os candidatos às principais prefeituras do interior do estado. É o momento para que o eleitor possa conhecer um pouco mais desses candidatos e, claro, para que eles apresentem projetos, propostas, ideias que possam melhorar a vida dessas populações. Lembrando que todo o conteúdo desta entrevista estará disponível no site do Jornal da Paraíba e também no site da CBN Paraíba, e aí é possível você acessar a qualquer momento. Importante frisar que cada sabatinado terá 25 minutos para falar sobre os mais variados temas. Aqui conosco já o candidato à Prefeitura de Patos, do Sertão do Estado, Ramonilson Alves, do PSDB, a quem nós já agradecemos de antemão pela participação. Seja muito bem-vindo, candidato Ramonilson. Muito obrigado, João Paulo, Pedro, na técnica e André e João, todos que nos acompanham pelos variados formatos, a Rádio CBN Campina Grande, o Jornal da Paraíba, as redes sociais. Primeiro, parabenizar o veículo por permitir aos cidadãos, notadamente de Patos, que tenham mais essa oportunidade de se esclarecer sobre as ideias de cada candidato, suas principais propostas. Então, estou aqui de pé e à ordem para dialogar e agradeço desde já a oportunidade. Quem também está aqui conosco e participa dessa conversa é o jornalista Pedro Pereira, colunista do blog Pleno Poder do Jornal da Paraíba. O candidato Ramonilson Alves é ex-juiz aqui do Estado, é nosso sabatinado de agora e está disputando a sua segunda eleição para a Prefeitura de Patos. Candidato, eu vou começar a perguntar e o seu tempo de 25 minutos começa a contar a partir desse momento. Candidato, na eleição de 2020, o senhor adotou um discurso de combate à corrupção e também na defesa dos costumes, próximo do que é defendido pelos bolsonaristas, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora o senhor está aliado ao senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB, e o principal, ou um dos principais interlocutores do governo Lula aqui na Paraíba. Eu pergunto ao senhor, houve alguma mudança na sua visão política entre 2020, entre o candidato de 2020 e o candidato de agora? Primeiro, essa rotulagem não me parece exatamente adequada de bolsonarista ou não bolsonarista, porque a gente fala desde sempre com uma história de vida marcada pelo trabalho muito cedo como comerciário no mercado de Patos, até os 19 anos. Depois fiz o curso de Direito, tinha esse sonho de me tornar juiz, prestei vários concursos para realizar. E aí eu prefiro enfatizar, João e Pedro, os valores que eu defendo. E aí, quanto a classificá-los como direita, esquerda, Lula ou Bolsonaro, isso para mim é absolutamente irrelevante. E quais são esses valores, né? O merecimento através do trabalho, do estudo, a honestidade, a decência, até porque rima muito com minha trajetória de vida, notadamente pelo fato de ter sido juiz no Piauí, também juiz na Paraíba durante toda a vida, né? Defendo a integridade das pessoas, a oportunidade, a iniciativa privada como fator de desenvolvimento econômico de qualquer sociedade, aliás, do mundo todo, e na perspectiva histórica. O deserto do Saara e o impedimento de se chegar às rotas comerciais é responsável, por exemplo, pelo atraso na África. Então, a gente vê que a iniciativa privada, de fato, é quem impulsiona o mundo. E aqui em Patos a gente registra, né, muitas situações relativas a desemprego e tem algumas ideias, daqui a pouco a gente vai apresentar, para tentar desenvolver. O alinhamento hoje, por força do PSDB, porque é uma parceria estadual, né, são amigos queridos, tanto o ex-deputado Pedro como o senador veneziano, inclusive tive a oportunidade de ser contemporâneo na UEPB em Campina Grande, da doutora Ana Cláudia, esposa do senador veneziano, se deu muito mais por essa razão. Mas a minha linha de vida, a minha história de vida, a gente fala com a boca, mas fala muito mais com a postura e a conduta. Agora, se vão dar esse tipo de rotulagem, é muito mais uma característica de quem aplica esse carimbo do que mesmo da minha pessoa.
Candidato, seja muito bem-vindo à sabatina do Jornal da Paraíba, da Rádio CBN, uma honra gigantesca recebê-lo. Agora, a gente falando ainda sobre esse cenário político em torno da sua candidatura, o senhor precisou recalcular a rota na composição da sua chapa, já que a sua, então, candidata a vice, a empresária Priscila Lima, acabou desistindo de seguir com a candidatura com essa composição na sua chapa majoritária. Por que ela desistiu e como se deu o processo de escolha do novo nome que estará ao lado do senhor nessas eleições? Bem, a escolha foi individual, livre, soberana dela. O que me alegou foi motivação de ordem familiar, já que o marido é um belga, né, um empresário belga, e ela precisaria estar mais presente nessas situações, acompanhando. Deveria, ao meu ver, ter feito essa ordem de reflexão antes de aceitar o convite, de participar até mesmo da convenção, mas de qualquer forma a gente aceitou com muita tranquilidade, com muito respeito, né? E a indicação foi muito assertiva, porque a gente escolheu uma menina muito bacana, uma mulher de história de vida, filha de agricultores, ela é professora, ela é casada com um sapateiro, que é uma profissão bastante expressiva aqui na cidade de Patos, uma mãe de família, uma pessoa que atualmente foi eleita de maneira recente conselheira tutelar no populoso bairro do Jatobá, da Zona Sul. Então, me parece que o processo todo, ao final, foi muito feliz. E essa escolha se deu, naturalmente, consultando, né, os partidos envolvidos na coligação, que é o PSDB, o meu, o MDB, né, da vice-prefeita professora Patrícia, o PL e também o Partido Novo. São os 4 que integram a coligação Unidos por Patos e foram consultados e praticamente por unanimidade apontaram o nome da professora Patrícia, até então candidata a vereadora pelo MDB. Candidato, mas até que ponto essa mudança no curso, né, da candidatura, no curso da campanha, tem prejudicado o senhor, a sua candidatura aí em Patos? Isso teve algum impacto negativo para a campanha? Impacto negativo em termos de tempo, né? Acabou atrasando os atos de campanha e de propaganda em uma semana. Ainda bem que não tínhamos ainda rodado o material impresso e feito uma reprogramação. Então, o impacto maior, ao meu ver, foi nessa questão do tempo. A campanha passou uma semana parada, né, fazendo esse processo de reestruturação da chapa do Executivo, mas superado esse óbice, ela segue, graças a Deus, muito bem. E eu tenho uma parceira muito correta, muito leal, muito amiga, que a gente se irmana em absolutamente tudo, em princípios, em valores, em propósitos para a nossa cidade, de modo que a gente está muito feliz de estar ao lado da professora Patrícia. O senhor é candidato pelo PSDB, né, que forma uma federação com o partido Cidadania. Mas o Cidadania, inclusive, chegou a pedir impugnação da sua candidatura por supostas irregularidades ocorridas durante o processo de convenção partidária. Pergunto, como é que o senhor tem lidado com isso e se não enfraquece também a sua candidatura ter esse fogo amigo, entre aspas, dentro dessa federação? Era uma situação que eu desconhecia, João. O fato é que nenhuma federação, ao meu ver, desde que foi permitida, não por lei, mas por uma resolução do TSE, anda feliz. Uma delas é a PSDB Cidadania, que eu estava completamente alheio a isso, e o PSDB da cidade de Patos, a sua comissão provisória, os 5 membros, estão lá ocupando todos, indistintamente, cargos no governo municipal. São contratados, inclusive praticam claramente, expressamente nas redes sociais, atos de campanha para o nosso principal adversário, que é o candidato Nabu à reeleição. Então, assim, a gente foi pego de surpresa com isso, foi muito mais um evento midiático, gerou aquele burburinho na imprensa, mas em termos de substância jurídica, e aí a gente tem uma certa tranquilidade em falar, era completamente vazia, né? Tanto é que foi feito o contraditório, apresentamos a defesa e doutora juíza, magistrada imparcial, seríssima, julgou improcedente. Então, foi mais um incidente próprio de batalhas no processo eleitoral.
Candidato, falando agora de propostas de plano de governo para Patos nos próximos 4 anos. Patos cresceu em número de habitantes e isso também fez com que a quantidade de veículos nas ruas também crescesse. As ruas, inclusive, estão cada vez mais cheias, isso por conta desse crescimento populacional. Porém, a população reclama, inclusive, de falta de lugares para estacionar. O que fazer para melhorar a mobilidade urbana de Patos para os próximos anos? Pedro, sem dúvida, este é um assunto importante, mas eu pediria permissão para elencar outros ainda mais, que são os graves problemas da nossa cidade. O maior deles, sem nenhuma dúvida, é o desemprego. Patos, por causa da sua gestão pouco afeita ao desenvolvimento e ao progresso, apresenta óbices para que empresas possam se instalar na cidade de Patos. Nós estamos aqui na capital e não à toa a maior e mais expressiva cidade do sertão da Paraíba, por sua localização privilegiada. Costumo dizer que Patos é uma verdadeira pérola. Estamos a 40 quilômetros do Rio Grande do Norte, a 40 quilômetros de Pernambuco, também relativamente próximo do Ceará. Então, ela tem uma vocação muito natural para o progresso e para o desenvolvimento, mas a prefeitura hoje é um grande óbice. É tanta burocracia, é tanta exigência, às vezes até exigências ilegais, como se verificou recentemente, quando o secretário deu por escrito o pedido de propina. Então, a gente imagina quantas empresas queriam estar em Patos, gerando emprego para o nosso povo, e acaba ficando frustrado por causa dessa postura que o município apresenta. Esse, sem dúvida, é um grande obstáculo. Há um episódio recente agora, divulgado inclusive por este veículo, né, a Rede Globo de Televisão, o Jornal da Paraíba, onde nos anos de 2021, 2022 e 2023, sumiu praticamente todo o recurso arrecadado com o IPTU e outros tributos. As pessoas pagaram os tributos, recebiam a certidão negativa e, de repente, começaram a ser notificadas para pagar novamente o que elas já haviam pago. Inicialmente, o senhor prefeito negou o fato, depois reconheceu e disse que o prejuízo não era tanto. Posteriormente, disse, não, a gente até reconhece, mas recuperou 10 milhões e agora, mais recentemente, reconheceu que, de fato, foi um escândalo. O curioso é que, em 2021 e 2023, todos da atual gestão, 21 e 22 era uma secretária nomeada pelo prefeito, em 23 o outro secretário nomeado pelo prefeito, e ele disse que nada sabe, ora, se ele é o chefe, né, o verdadeiro chefe dessa organização pública chamada Prefeitura Municipal de Patos, some o dinheiro do povo. Isso é gravíssimo. Isso por si só, né, em qualquer cenário do mundo, já seria razão bastante. O que o senhor pretende fazer, candidato, em termos de mudanças, né, caso seja eleito, para evitar que essa tipo de situação ocorra? João, transparência que é tudo, está no conhecimento popular, as pessoas assim dizem, que Patos é uma verdadeira caixa preta. Aí eu retomo a pergunta de Pedro, essa caixa preta também se verifica na autarquia municipal, né, chamada ST Trans, relativamente ao trânsito. Você tem uma ideia de cada emplacamento, né, já que toda a cidade anda crescendo, e Patos também, pelo contingente populacional, é devido ao município um certo valor que é transferido pelo Estado. E esse valor aqui, como nas maiores cidades, chega a ser milionário, e as pessoas simplesmente não sabem o destino desse dinheiro, para onde vai, e a gente não vê concretamente benefício. Não há na história da humanidade, particularmente no sertão da Paraíba, em Patos, nenhuma oligarquia, nenhuma dinastia que, com o tempo, ela consiga rimar com algo de bom ou de positivo. Patos, de fato, precisa de uma oxigenação. É um modelo completamente atrasado, defasado, de pessoas que, inclusive, nunca trabalharam, né? Então, não sabe o que é o valor do trabalho, do que é ir, né, no mercado, buscar sobrevivência, do que é o merecimento através de um concurso público. Então, assim, a gente encarna muito e, de certa forma, expressa e representa os valores que a gente traz em toda uma história de vida. Mas a gestão pública de Patos, ela anda devendo muito à cidade nesse aspecto de transparência. O que é que a gente pensa em fazer?
Primeiro, a gente, por já estar aposentado na condição de juiz, e aí é preciso deixar bem claro que é uma remuneração digna. Essa aposentadoria se deu por força de um problema chamado visão monocular, né, ou cegueira de um olho só, que permite o tempo de contribuição menor. Então, como Deus já me deu demais, a gente renunciou 100% da remuneração de prefeito, que será destinada às instituições filantrópicas e de caridade. Se nossa inspiração é o Cristo Nazareno, faremos como ele, trabalhar realmente de graça. E para que as pessoas possam acompanhar tudo de maneira clara, transparente, a minha ideia... No caso, só para eu entender, Renato, o senhor já anunciou que renunciará aos vencimentos, aos subsídios de prefeito para continuar recebendo a aposentadoria que o senhor já recebe, não é isso? Sim, senhor. Perfeito. Então, a gente vai transmitir ao vivo, coisa que já deveria ser corrente, eu acredito que daqui a 20, 30 anos, todas as licitações, João e Pedro, tudo que for licitação, transmitido ao vivo pela internet, para que o povo possa acompanhar. A gente atua com absolutamente claro e transparente. Colocar lá também, de frente à prefeitura, o quanto cada dia, né, entrou de recurso na prefeitura e o quanto esses recursos serão destinados, qual vai ser a aplicação desses valores. Coisa que aqui realmente está muito distante de acontecer. Outro imperativo que a sociedade de Patos reclama muito é transparência e clareza, como mostra, por exemplo, esse episódio agora reportado do sumiço de estimados 21 milhões. O fato é que foram 17.544 operações, as mais diversas, IPTU, alvará, licença, habite-se, que as pessoas pagaram e, novamente, foram cobradas por isso. A cifra, convenhamos, é muito mais alta. Acredito que talvez chegue até os 3 dígitos de milhões. Sobre a educação, candidato, um outro tema que é sempre importante em qualquer município, em Patos não é diferente. Patos é um polo regional na educação de nível superior, mas eu queria que o senhor dissesse, se eleito, quais são as suas propostas, ideias e medidas a serem adotadas para a educação pública municipal. Como a gente tem essa proposta do progresso e do desenvolvimento econômico como fonte maior de libertação das pessoas, o trabalho liberta, né? A ausência de trabalho escraviza. Então, acho que Patos tem que resgatar o que já houve noutrora e foi extinto, desapareceu, as chamadas escolas profissionalizantes. Na altura, tem as denominações do homem e da mulher, porque o que a gente observa com o advento da tecnologia e sua implementação cada vez mais, o modo, por exemplo, de consertar uma motocicleta ou um carro é diferente do que se verificou há 10 anos. Mas o cidadão tem essa habilidade de consertar o carro ou a motocicleta, mas aqueles componentes eletrônicos... Então, escolas profissionalizantes para permitir que cada um possa ter a sua varinha de pescar. É algo que me parece fundamental. Tenho visitado, inclusive aqui na cidade, uma ou outra fábrica, como farei daqui a pouco. Então, logo termina a entrevista, e a gente se depara com, às vezes, o empresário diz, olha, tem essa vaga, mas, infelizmente, não há qualificação necessária. Então, acho que esse é um toque que o município tem que enfrentar sempre nessa perspectiva de libertar. E como a gente quer transformar Patos na cidade dos empregos, das oportunidades, vou a Campina Grande, vou a João Pessoa, vou a Recife, vou a São Paulo, meus amigos, aqui é uma verdadeira pérola no Nordeste do Brasil. Uma cidade muito bem localizada, com potencial imenso. O que é que o senhor quer para instalar a sua empresa aqui? Quer terreno, a prefeitura doar? Quer a terraplanagem, a prefeitura dá? Quer isenção fiscal legal permitida, a prefeitura vai fazer. Então, precisa ter esse suporte. Você falou que somos polo de educação. É bem verdade, inclusive eu sou professor de uma instituição da cidade, né, professor de Direito há mais de 15 anos, nos últimos 3 anos coordenador. Somos também polos de saúde, temos condição de ser polos em outras áreas. Por exemplo, na situação de couro e calçado, que é outra vocação da cidade, de marcenaria, de tecnologia. Temos 2 cursos, né, na UEPB e nessa instituição privada de computação. Então, para ser um polo, precisa reunir um conjunto de condições e, dentre elas, essa qualificação, essa formação constante das pessoas. Ainda nessa perspectiva do desenvolvimento econômico,
a gente pretende fazer o chamado Banco Popular de Microcrédito. Ora, se sumiram 21 milhões recentemente da prefeitura, e digo, repetindo, que o valor é muito mais, a gente concedendo créditos de R$ 10.000 ao pequeno empreendedor, ao pequeno comerciante que quer começar ou está instalado, mas quer melhorar. Com apenas 5 milhões, a gente consegue contemplar 500 famílias, e isso tem um poder de gerar um circuito muito positivo na menina do salão de beleza, no rapaz do espetinho, no outro lá da oficina. Então, a grande pegada nossa é o desenvolvimento econômico, a geração de trabalho. Para isso, em termos de educação, a gente vai precisar ter mais creches. A cidade hoje, se todas as mulheres tivessem emprego, não teria como ir ao seu trabalho, porque apenas 30% das crianças na idade própria têm acesso ao sistema de creche. Candidato, falando agora de outro problema e outra temática que deve ser muito importante na discussão eleitoral deste ano, que é a questão da saúde. A saúde também é um problema em Patos e muitos cidadãos que escutamos nos últimos dias alegam ter uma enorme dificuldade para, por exemplo, marcarem consultas na rede básica de saúde patoense. O que fazer para atender mais rápido a essa população e também resolver esse problema de imediato, logo nos primeiros dias de uma possível gestão sua? Antes da saúde, mais correlato a ela, eu queria falar de um problema gravíssimo, mas é muito grave mesmo. Repare só, sistema de coleta e tratamento de esgoto, em João Pessoa, esse número chega a 86% das residências. Campina Grande, 94%. E Patos, 13%. É isso mesmo, 13%. Nos últimos 20, 30 anos, João Pessoa corrigiu esse problema, 86%. Campina Grande, 94%. E Patos parece uma cidade medieval. Então, o esgoto aqui, de galerias estouradas, é uma realidade assim, muito presente na vida das pessoas. E tudo o que ele representa, não só o mau cheiro, mas toda vez que o cidadão entra com o chinelo, com o tênis, com a bicicleta, com a moto, com o carro, leva tudo aquilo para dentro de casa, crianças adoecendo, idosos, reflexos nas unidades básicas de saúde. Nós sabemos que esse problema de esgoto, esse serviço água e esgoto, é atribuição municipal. Como os municípios não têm estrutura própria, a imensa maioria, permite, via contrato, que a Cagepa faça essa exploração. Algum outro município, Sousa, por exemplo, tem um instituto próprio, mas aqui em Patos a Cagepa arrecada muito e ela deixa muito pouco. Então, a gente pretende revisar essa contratuação com a Cagepa. O que não der para permanecer com esse dado. 13% de cada 100 residências na cidade de Patos, 87% não tem sistema de coleta e tratamento de esgoto. Nessa revisão, o senhor tem a possibilidade de criação de uma autarquia municipal ou de uma parceria público-privada? Como é que o senhor vê isso? Eu penso o seguinte, João. Primeiro, tem que reformular essa situação contratual com a Cagepa e ela não vem ocorrendo exatamente por uma relação de promiscuidade ou de parceria histórica entre a gestão municipal e a gestão estadual, de modo que um fica com medo do outro e tudo que envolve, e não enfrenta esse problema, o que a gente vai fazer com muita tranquilidade, porque vai defender o povo da nossa cidade. Acaso não seja o suficiente, podemos ter essa possibilidade da autarquia própria e também, de repente, de uma parceria público-privada, de repente, delegando o sistema de água e esgoto ou simplesmente o sistema de esgoto. O fato é que a população paga, e de maneira dobrada, o mesmo valor para a água, paga para esgoto, mas não tem sistema de coleta e tratamento de esgoto. Quanto à saúde, Pedro, os reclamos dizem de duas ordens. O primeiro é a demora, e de fato é algo muito real. Eu estou visitando as casas e constatando, até porque eu trabalho na mesma rua de um centro de especialidades médicas municipal chamado Frei Damião, na ordem de 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos, para se marcar uma consulta especializada.
às vezes, um exame e muitas vezes até um procedimento, uma cirurgia, algo realmente inaceitável. E a segunda reclamação é a politicagem para se ter acesso ao sistema de saúde. Alguns vereadores chamam até de agiotagem da saúde. Para esse problema, de maneira transparente, é excluir qualquer interferência política no acesso ao sistema de saúde, informatizando, né, o cidadão de maneira pessoal, direta, desde a atenção básica lá na unidade, vai fazer ele próprio. O seu encaminhamento não vai precisar se valer de um político ou coisa desse tipo para ter acesso ao sistema de saúde. E o que é que ocorre aqui de maneira particular na cidade? Ora, nós somos a terra de um deputado federal que tem lá os seus apoios. E muitas vezes essas regulações, João, elas não ocorrem. Só para informar, eu tenho 1 minuto para o seu tempo, você pode concluir o raciocínio e fazer suas considerações finais, tá? Tranquilo. Então, a gente vai combater esse sistema, extinguir essa politicagem na área de saúde e instituir a informatização através de um cartão, né, de um sistema informático aí para... Então, a gente agradece essa oportunidade à TV Paraíba, ao Grupo CBN, por permitir conversar aqui com a população, dizer que estamos conscientes dos principais problemas da cidade de Patos, estamos talvez no nosso melhor momento da vida, querendo, preparado, né, com a coragem necessária para resolver o problema do esgoto, do desemprego, né, do saneamento básico, permitir a profissionalização das pessoas, facilitar a vida do pequeno e do médio comerciante local e também das empresas. Queremos transformar Patos na cidade dos empregos e das oportunidades. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez a gente agradece. Lembrando que todo o conteúdo dessa entrevista estará disponível no site do Jornal da Paraíba, continuará disponível também no da Rádio CBN. Então, a gente agradece demais a participação do candidato Ramonilson Alves, assim como de você, internauta, você, cidadão de Patos, que interagiu aí com essa nossa entrevista aqui no Jornal da Paraíba e na Rádio CBN. Até a próxima.